E após 10 rodadas, o Vasco volta a vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco que só havia vencido na estreia do Brasileirão, né? Venceu o Atlético Mineiro. E após 10 rodadas, hoje vence a equipe do Cuiabá, né? O Vasco que jogou na Ilha do Governador, né? Devido ao estádio do São Januário está interditado, né? Por enquanto, né? 30 dias aí com o estádio interditado. O Vasco vencendo hoje. Gol de Jair, gol de pênalti, né? Não importa o placar magrinho, mas o que importa são os 3 pontos, né? Agora o Vasco pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada, dependendo de algumas combinações de resultado. Essa vitória dá mais confiança ao time do Vasco e parece uma coisa foi só o Barbieri ser demitido e o Vasco volta a vencer e volta a jogar melhor. Na minha opinião, o Vasco jogou hoje melhor, né? E foi a melhor coisa que o Vasco fez foi demitir o Barbieri. Eu acho que a próxima nhaca que o Vasco tem que tirar é o Abel. O Abelão também deveria ser demitido do Vasco, né? Fraquíssimo, deveria sair também, né? E o Vasco voltar a vencer e tentar sair dessa situação muito complicada, galera. Vamos acompanhar aqui mais o Linha de Passe falando tudo sobre a vitória do Vasco. Link na descrição. Crédito, direitos autorais ESPN do Grupo Disney. De bola na Rio 2016, que é parte de um projeto para ampliar a capacidade do estádio da Portuguesa da Ilha e o Luso brasileiro, mas fica um aspecto ali complicado. Agora, mas tirando um pouco a história dos clubes, para o futebol apresentado por Vasco e Cuiabá no primeiro tempo, não dá para dizer que era lá um cenário que não combinava muito. Jogo muito limitado, ruim. A gente brincava até aquela aparência do estádio vazio, segunda-feira à noite, o horário que não era aquele das 8, era das 9. Se passasse um desavisado e perguntasse se era da Série B, a gente teria que explicar com alguma paciência, porque não seria nenhum absurdo. Um futebol ainda muito abaixo do Vasco, mas venceu. Tudo bem, Jean? Bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, para o Pedro, Calçade. É isso, eu acho que assim, a vitória não foi nem dos melhores jogos do Vasco no campeonato e pode parecer maluquice falar isso, mas, por exemplo, contração em relação ao futebol mostrado, e nem poderia ser diferente, né? Ninguém imaginou que o Vasco de uma hora para outra, só pela saída do seu treinador, ainda sem ter determinado qual vai ser o próximo técnico, começasse a jogar um grande futebol. Venceu com o pênalti que, como você disse, aconteceu e, aliás, muito bem cobrado pelo Jair, né? Porque, ó, vou te falar, nessa situação que o Vasco tá, nesse jogo de oportunidades raras, você tem a frieza para bater o pênalti onde ele bateu. Que perna leve, né? Exatamente, o cara tem que estar com a cabeça boa, uma linda cobrança de pênalti, acho que é das poucas coisas lindas que a gente pode afirmar que vimos na partida, mas é o que vocês disseram, acho que é o tipo de jogo em que o Vasco precisava ganhar. E esse campeonato, repito o que eu disse ontem, tem sido muito assim. Tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela, a gente vê muito resultado em que, vamos dizer, as atuações não corroboram o placar. Quantas vezes a gente não sentou aqui e falou exatamente o que a gente falou agora? O importante era ganhar, o importante era os 3 pontos. O placar não refletiu exatamente o que aconteceu, mas foi justo porque, enfim, não houve erro de arbitragem, aquela Série B. Você olha assim, a embalagem é de Série B, o gramado é de Série B. Assim, assustador. Entrava na área na hora de definir, era bola para todo lado, mas chegava. Ele era um pouquinho mais organizado, ele era um pouquinho mais estruturado, mas de tão afobado acabou perdendo o jogo, porque perdeu oportunidades e tomou o gol. Esse era contra o Goiás. Qual foi o Vasco hoje? Parece que tomou um ansiolítico. Né? Olha o primeiro tempo, Câmera lenta. coisa, o cenário sem torcida, sem som, aquilo influencia, e o time lá, e uma finalização para fora, a outra mal chutada, parecia até câmera lenta, slow motion. Então são 2 Vascos, a gente viu esse, que não é nada bom, mas que venceu, aí o resultado como a gente conversa depois. Era o que precisava. Era o que precisava. Ruim para o Cuiabá, bom para o Vasco. Mas nenhum serve, nem o afobado e nem esse aqui. Para tirar de onde está, não é nem pelo caminho do afobado e nem pelo caminho desse aqui que tomou um negocinho e estava assim no primeiro tempo, olhando para as estrelas. Vai dar muito trabalho para o treinador, porque se a gente está falando de um equilíbrio emocional que o time não tem. E se você não tiver um mental funcionando, você não tira nenhum jogador. É isso que leva um time a cair.
muitas vezes. Com um elenco que não é para cair, mas um emocional que leva o time para a Série B. Isso está cheio de queda, sim. Então o Vasco tem que tomar cuidado e o treinador que vier vai ter que fazer um trabalho enorme. Por isso que tem que ser um treinador, desta vez tem que ser um nome. Você entendeu? Você tem que ter um nome que o jogador possa confiar, acreditar, falar, pô, esse cara aqui vai trazer. Você não pode assim, nós dois estamos no mesmo projeto, tá? Você me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Pô, não vai dar certo. Nesse Vasco hoje não dá. A questão eu acho que a pergunta olhando para o atual elenco do Vasco, é possível com com um ótimo trabalho, tirar muito mais dos jogadores que lá estão hoje no Vasco? Paulo, o ótimo trabalho, eu acho ele um pouco subjetivo, porque quando o Costa toca num ponto importante, a gente comentava aqui depois daquele jogo, que o Vasco, a gente poderia analisar o jogo do Goiás até o intervalo. A partir dali vira o tal do desespero, que aí com 6 pontos na tabela, você enfileirando derrota, é muito difícil você falar também. E acho que muito do tal do mental é o que você tem. Você tem hoje um elenco despreparado para suportar essa pressão. E não é culpa do elenco. Um menino de 18 anos, de 19 anos, de 16 anos, ele entra numa espiral que você esperava algo muito diferente de projeto, de futebol, de SAF, de profissionalização, que não fosse exatamente isso. Quando você olha para um elenco como esse, terminando o jogo com garotos, e todo o peso em cima dos garotos, o Ryan tendo que aparecer para resolver o Alex Teixeira que não joga no primeiro tempo, então o Ryan tem que se apresentar, a opção para entrar no segundo tempo é um garoto. Isso aí o Vasco já viu em 2008, 2009, 2014, 2015. Você esperava algo diferente da SAF. Então, há um trabalho muito bom. O elenco é esse. As peças que chegam nem dialogam, porque você falava... A gente comentava, né? O que é essa tal SAF? Porque nem tanto ao céu, mas também nem tanto ao chão. Mas eu não esperava a gente estar chegando na metade da temporada precisando qualificar elenco, falando em Maicon para... Sabe, um cara já passou um pouco da idade e não se provou pela idade ainda ser útil em clube de ponta, vai ser útil no Vasco, tem questões físicas, questões médicas. Então, que SAF é essa? Essa SAF erra para mim na montagem do elenco, erra na reposição de elenco. Então, que tal trabalho ótimo é possível um novo treinador fazer? É um trabalho possível com jovens pressionados. É um trabalho possível com jovens pressionados, um clube pressionado, um clube que não pode ouvir falar em novo rebaixamento, porque em tese tem um aporte, uma mudança, uma virada de página, a maior janela da história. Então, o tal melhor trabalho é potencializar o Ryan. O que seria o melhor trabalho com o Alex Teixeira, que muito mal hoje, tomadas de decisões, como se fala, quando é para bater, passa, quando é para passar, carrega, vai mal. O que é o melhor trabalho? O Figueiredo? O melhor trabalho é o Egnaldo como opção, sabe? Então, assim, é muito difícil falar em melhor trabalho. Acho que você tem que tentar entender o que é esse Vasco. Acho que o Barbieri, que não é um treinador, para mim, dos piores que existe, mas ele demorou a entender. Ele tinha uma ideia muito fixa de jogo, achou que funcionaria, não abriu mão daquela ideia e não tentou entender mais ou menos. Então, o que seria esse melhor trabalho? Acho que é entender onde esse cara vai estar pisando. Eu só acho que, assim, dá para ter, independentemente do melhor trabalho ou não, do ótimo trabalho, dá para ter melhores resultados, certamente. Até hoje, até antes do jogo de hoje, o Vasco tinha 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas. Eu nem acho que o Vasco tenha jogado para ter esses resultados no campeonato até aqui. Então, assim, até pelo que a gente já tinha visto no campeonato, algumas atuações que acabaram sendo melhores do que os resultados no placar, eu acho que, do ponto de vista de somar pontos, de conseguir resultados, dá para melhorar sim. Qual é o potencial desse elenco? Acho que é uma outra questão. É claro que não é um elenco para, talvez, nem mesmo ficar na parte de cima da tabela, não vai brigar por Libertadores. E aí, para mim, o problema está no fato que o Vasco largou muito atrás. E quando eu digo largou muito atrás, assim, ele largou muito atrás antes mesmo de iniciar a última janela de mercado, onde ele gastou demais. Perfeito. Porque ele fez boas contratações. Eu acho que o Vasco contratou bons jogadores, jogadores que renderam bem, não são os craques que iam mudar patamar de time sozinho, mas são jogadores com qualidade para formar um elenco mais encorpado do que aquele que jogou a Série B. Só que aquele que jogou a Série B era muito fraco. Então, é claro que quando você vai sair do zero, quando você tem que começar tudo de novo, praticamente, quando você precisa, na prática, contratar 15, 16 jogadores, a chance disso não dar certo é muito grande. Então, o Vasco gastou dinheiro, sim, para montar esse elenco, o Vasco contratou alguns bons jogadores, mas ele largou tão atrás por aquele time terrível da Série B, porque o time da Série B subiu por pouco,
E subiu por pouco, repito, para mim, muito pela torcida, pela grandeza, por São Januário naqueles jogos decisivos, naquela reta final. Não tivesse sido aquilo, pelo futebol em si, o Vasco nem mesmo teria subido. Então, ele largou muito atrás, ele não tem um elenco maravilhoso, mas, repito, ainda que o time não conte com tantos reforços assim, olhando para o que foram os jogos e alguns jogos em que ele não somou os pontos que poderia ter somado, eu acho que ele tem condições de sair, pelo menos, dessa situação em que ele está hoje. Olha aí, números do jogo, números até parecidos, né? Números parecidos, bem parecidos até. O Vasco no primeiro tempo não acertou o alvo. Nenhum. Duas no segundo e uma foi o pênalti. Vasco, né? Ele tem um chute de longa distância no início do segundo tempo, pênalti e só. Chama atenção ali o número de cruzamentos do Cuiabá também. 24 cruzamentos, hein? O Vasco, assim, na situação... Olha a situação hoje, né? Isso vale para qualquer clube, mas a gente está falando do Vasco aqui. O Vasco está no meio do campeonato, a gente está 1/3 do campeonato jogado, mais ou menos, 12 jogos, né? Uma conta não é justa, mas é mais ou menos isso. 1/3 do campeonato, tem 114 para disputar, 36 foram jogados, tem muito ponto pela frente. Só que agora, o que você faz? Você tenta trazer um treinador para treinar este time com jovens, que você... Pô, é legal, você põe um menino para jogar num time que não está funcionando, você vai pedir o quê para ele? Jogo coletivo? Não. Você vai tentar que individualmente o garoto faça alguma coisa diferente. Como o Vasco ficou tentando fazer nesse jogo, cada um tomar uma atitude até sofrer um pênalti. Esse foi o jogo, não é que é um jogo... Se você olha e fala, tem algo aqui que... Um embrião que dá para melhorar, Não, que vai crescer, nada disso. Ali foi 0, hoje foi 0 com uma vitória. Né? 0 de conteúdo com uma vitória é o que vale. Aí vem um treinador e as rodadas vão passando. Se a SAF resolver se movimentar, o que você faz? Você tem que trazer um jogador muito grande para dar uma estabilidade a um time, para tirar ele do buraco onde ele está. Porque se você tiver a mesma política de contratação que teve até agora, de vamos valorizar esse, aquele, evoluir fulano e tal, o campeonato pode acabar bem antes de você conseguir. Então, é preocupante. E cada SAF, uma SAF é diferente da outra, não tem um padrãozinho. Você tem gente competente, gente que está aprendendo também, e não dá para dizer, o do Vasco, por enquanto, não trouxe segurança. Como SAF, fala assim. Esse é o ponto para mim. Esse aqui, E segurança. não só no Vasco, né? Eu sempre lembro do caso do Gênova, que aconteceu exatamente... Deles também, né? Com a mesma SAF, aconteceu exatamente o que aconteceu com o Vasco. Eles entraram legal e, pro torcedor. inclusive, foram rebaixados. Entraram no meio da temporada e acabaram caindo. Então, tudo bem, se a gente quiser pegar padrões e, né, entre os grupos que assumiram clubes de futebol no Brasil recentemente, talvez esse seja aquele menos credenciado, vamos dizer assim. Mas também é bom lembrar que as coisas no Brasil não são fáceis, porque em outros lugares talvez você escolhesse um técnico de acordo com as características do time ou da questão tática, né? Como você vê esse time jogando para conseguir o seu objetivo. Então vou pegar 2 exemplos de 2 nomes que foram ventilados aí nos últimos dias. O Carille e o Rogério Ceni. São caras praticamente opostos do ponto de vista do que pensam de futebol, do que imaginam, do que propõem e tudo mais. Mas se você tivesse na dúvida entre esses dois, você vai se ater única e exclusivamente à questão tática, a maneira como esses técnicos jogam, ou você vai olhar para as outras questões que talvez no futebol brasileiro tenham um peso ainda maior, que é a questão de gestão de grupo, de lidar com as idiosincrasias do nosso futebol, com as pressões absolutamente desmedidas depois de 2 ou 3 jogos. Então, você tem que olhar para essas coisas também. Eu não estou nem dizendo que um é melhor que o outro nesse aspecto, mas são muito diferentes também nesse aspecto, né? Na maneira como se comunicam, na maneira como provavelmente seriam recebidos pelos torcedores. Eu acho que talvez um com mais aprovação, outro com menos. Então, você tem que levar em conta tudo isso na hora de escolher um técnico no Brasil. Não dá para olhar só para, não, esse cara aí, pelo tipo de jogo que ele imagina, é o cara ideal para o Vasco. Não dá para olhar para ele, para o Rogério que ganhou o Brasileiro com o Flamengo, o Carille ganhou o Brasileiro com o Corinthians, como cada um jogou, qual é o elenco de cada um, fala assim, eu só quero a vitória. Como você conseguiu e com o perfil do time, pouco me importa. Me traga um resultado melhor. Olha para o time, né? Você tem que olhar para o time,
para partir para a escolha. Quem é que se adapta a... Porque você não vai ter uma mudança radical Então, no mas Vasco. o ponto de interrogação, quando eu vejo a montagem do elenco, o que se gastou, o que ficou desequilibrado, o que é o Vasco hoje apostando em meninos, com tantas contratações, o que é o Vasco sinalizando a contratação de um Michael, eu fico pensando, o que essa SAF quer na busca por treinador? Eu concordo, o Ceni e o Carille são coisas absolutamente distintas. Eu acho que muito se fala sempre mas o gestão de grupo do Ceni. Onde o Ceni tem problemas de gestão de grupo? No Flamengo, Com estrelas. o elenco grande. Aquele Cruzeiro estrelado e problemático. Um São Paulo que tinha gente para lhe questionar e que tinha toda uma questão do tamanho dele no clube. O grupo do Vasco, assim, não é o clube Vasco, não são as pessoas, os seres humanos, mas o grupo do Vasco, hoje, a gente debatendo aqui quase um time sub-20, buscando uma vitória ali, com o gol do Jair, com um apoio outro aqui. Esse grupo do Vasco é um problema para um Rogério? Então, assim, não sei. Agora, é muito mais o que você quer. Você quer um Carille, porque você entendeu que talvez um projeto hoje, faltando 26 rodadas, para você querer pensar em futebol, projeto, longo prazo, SAF, não sei se vai ser possível. Você quer um Carille aqui? Você quer um Rogério porque você acredita no trabalho que é feito, acha que ele te entrega um resultado, porque hoje é isso, o Jean falou, o tal do ótimo trabalho é o resultado. Hoje o que o Vasco precisa é resultado. Então, é muito mais, eu ainda não consegui ver a 777, os executivos que lá estão, verbalizando isso, do o que se quer, como se quer, o caminho é esse, Ramos aqui, estamos tentando, sabe, corrigir a rota aqui. Ainda não vi muito isso verbalizado. Então, você está sempre num ponto de interrogação, porque, mas o Rogério, o Carille, são nomes que estão aí, que vão aparecer em qualquer clube, em qualquer especulação, não um projeto. O Fã de Esportes, inclusive, responde lá no Linha ESPN, que é o nosso endereço no Twitter, se acha interessante ou não a contratação do Rogério Ceni, que parece, nesse momento, ser o nome número 1 no Vasco. Então tá lá, Linha ESPN no Twitter, para você participar da enquete sobre Rogério Ceni e a possibilidade dele se tornar o novo técnico do Vasco. Olha lá, a enquete para você participar. Sim. Sim, 66%, não, 33% ali com os quebrados e tal. 2/3, né? Chegando a 100%. Galera, eu tô ouvindo muitas pessoas falar aí que não, que se o Rogério Ceni chegar, rebaixamento não acerta, mas na minha opinião, não. O Rogério Ceni, ele é um bom treinador, sim, ele vai pegar esse elenco do Vasco, ele vai botar pra jogar, porque ele é um técnico que entende muito de futebol. De muitos treinadores do futebol brasileiro, ele é um dos que mais entende de futebol. Essa é a verdade. O grande problema é que o cara é correto. E clube que tem jogadores estrelados não aceita bronca, não aceita regras. E o Rogério Ceni, ele é muito certinho. Ele é um ótimo treinador, sim. Na minha opinião, ele é um ótimo treinador. Ele vinha... Claro, o trabalho dele esse ano com o São Paulo foi ruim, né? Mas o time não tem jogador. O ano passado ele conseguiu chegar à final sul-americana, chegou às quartas de finais da Copa do Brasil. Então, na minha opinião, ele é um bom treinador, sim, e ele é o técnico, na minha opinião, ideal agora para poder acertar esse time. O Carille, na minha opinião, não é treinador, não. É um treinador que, na minha opinião, deu muita sorte no Corinthians, mas não é isso tudo, né? E não, se chegar, não vai ser uma boa pro Vasco, na minha opinião. O melhor nome no momento pro Vasco é o Rogério Ceni, é o técnico que, na minha opinião, pode fazer essa equipe render mais, né, do que pode, porque essa equipe do Vasco tem jogadores que podem render mais do que está rendendo. O time do Vasco não é time para ficar nessa situação. Se chegar um técnico e conseguir embalar 3 vitórias, aí o Vasco já consegue sair dessa situação, praticamente dependendo de alguns resultados. No próximo jogo, o Vasco já consegue sair da zona de rebaixamento, porque você vê, o Vasco tem um jogo difícil contra o Botafogo. Se vencer, o Vasco vai ficar grande, porque vai estar ganhando o líder do campeonato, que é o Botafogo. O Botafogo que venceu vários clubes grandes aí, que tá na briga também pelo título, né? E o próximo jogo é o Cruzeiro. Então, esses 2 próximos jogos aí vai dizer como que vai ficar o time do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, galera. E coloca nos comentários aí, galera, o que vocês acham, hein? Rogério Ceni é uma boa para poder assumir o comando do Vasco? Deixa nos comentários a opinião de vocês e dá aquela moral ao nosso canal. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.